Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente traz notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar a respeito da partida contra o Ceará, lá na Arena Castelão, onde o São Paulo conseguiu empatar a partida, começou perdendo, né? E logo depois o jovem Ian Francisco, ele conseguiu empatar a partida, né? Os meninos da base sempre têm atuado bem, né? E mais uma vez ajudaram o São Paulo, né? O Lucas Ferreira também que jogou muito, nas últimas partidas tem jogado muito, tem sido a válvula de escape do São Paulo, né? Com contra-ataques rápidos, né? Com lances sempre em direção ao gol, e isso tem ajudado muito o São Paulo, né? Então a gente vai fazer uma breve análise da partida de hoje, querendo deixar os créditos para o canal Arquibancada Tricolor, tá bom? Então, antes de ir para o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, fim de jogo, um alívio para o torcedor são paulino com esse sufoco no finalzinho, mas o São Paulo conseguindo aí um empate dentre todos os desafios, todas as dificuldades aí que teve, tanto de escalação, de peças, lesões, desfalques, um monte de coisa aí para resolver, e o São Paulo sobreviveu a essa pressãozinha no fim ali e traz um empate 1-1 com gol de Ian Francisco aí, o São Paulo somando um ponto, né? Entendo torcedores que estejam, mas é pouco para o São Paulo, não podemos nos contentar com o empate, entendo perfeitamente e claro, a gente não pode pensar pequeno, mas dentro do cenário, dentro das condições apresentadas, cara, é um bom resultado. Eu falava isso aqui no pré-jogo mesmo, um empate não seria um mau resultado, tanto que foi até meu palpite, né? Meu palpite do Raí, deixa eu até ver quem que cravou aqui 1-1, ó. Eu, a Pri, o Ilcinho, o Boni, o Kaique, o Raí e o Borges, né? Todo mundo palpitou 1-1. O Nick tinha palpitado 2-2 também, porque a maioria estava entendendo que seria muito difícil, dentro desses desfalques, com tudo isso daí, vencer, né? É um time remendado, com várias dificuldades e tudo mais. Então, de novo, respondendo os mais exaltados, o pessoal que ouve só o que interessa, né? No chat, às vezes, né? Só no chat, em redes sociais como um todo, né? Dentro das condições apresentadas, sim, é um bom resultado, sim, né? O que o São Paulo não pode é empatar em casa. Perder ponto para Sport Recife, para o Cruzeiro do jeito que foi, isso é péssimo, isso é muito ruim. Nesse cenário de hoje, com o elenco esfacelado, eu considero um bom resultado sim. Então acho que o São Paulo consegue sobreviver, tem que, de alguma forma, não dá para acelerar a volta dos lesionados, mas o São Paulo precisa ter aí o retorno logo do Lucas, assim que possível, do Oscar, para a gente poder ter mais opções. E aí eu pergunto isso para alguns que estão mais exaltados, por exemplo, no chat ou nas redes sociais. O que você faria? Qual time que você colocaria? Comenta aí no chat, porque eu quero ver o que você faria no lugar do treinador. Você tinha, na alteração ali que foi feita ali da entrada do Rodriguinho, o Igor Vinícius amarelado. Tava todo mundo jogando em cima dele ali e ele já não estava fazendo uma boa partida, né? Então, Igor Vinícius era um caminho para ser uma expulsão no time do São Paulo. Luciano errando tudo. Você tem que optar. Ou eu tiro o Luciano, que não tá bem no jogo, ou eu tiro o Igor Vinícius amarelado. Então, são várias coisas ali que eram necessárias de se pensar rápido, mas é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Falar depois, eu faria isso aqui ia dar resultado porque eu previ que fulano não ia jogar bem. Aí é ser muito simples, né? Então eu acho o seguinte, existem críticas para o jogo de hoje, sim. Por exemplo, o Igor Vinícius fez uma partida horrível, muito mal, fora de ritmo, fora de jogo, mas entendo também que a intenção foi poupar o Cedric, né? Não dá para o Cedric jogar sempre todos os jogos, uma hora ele vai lesionar. Uma hora ele vai estar fora. Aí eu acho que o São Paulo e o Zubeldia, eles precisam preparar alguém da base para assumir essa lateral direita quando o Cedric não tiver à disposição, né? Eu acho que o Igor não é um caminho para isso. E tem o Ferrarese, que poderia cobrir ali. Mas aí, ao mesmo tempo, também o Zubeldia precisou poupar o Alan Franco. Por não poupar o Arboleda, que o Arboleda está fora de alguns jogos.
Então tem tudo isso, é um quebra-cabeça, são várias possibilidades ali que você tem que pensar. Dentro disso, o Luciano também acho que é um ponto negativo do time hoje, jogou mal, teve até uma chance no primeiro tempo, que ele perde um gol, e eu acho que dessa forma aí fica muito difícil você montar o time com tantos desfalques e poucas opções. E as opções que entram não correspondem, como o Igor e o Luciano que eu falei, né? O Marcos Antônio não tinha jogado bem contra o Libertad, acho que ele fez uma partida ruim. Hoje ele entrou meio desatento, comete uma falta no primeiro lance e toma um amarelo. Então já é outro problema, outra precaução, porque aí o cara tem que tirar um pouco o pé, né? Deixa eu limpar aqui só o chat, porque tem gente que não sabe se comportar, então vai pra vala, babaca. Então, um abraço. Vai pro saco. E aí a gente tem essas situações, né? Muitas vezes você espera que um jogador vai entrar, vai cumprir uma função, o cara vai lá tomar um amarelo. Ou então o cara não apresenta aquele mínimo que você precisa, que é o caso do Igor Vinícius. Então, é aquilo, você arrisca forçar, porque é muito... de novo, eu vou falar aqui isso em defesa, sim, ao Zubeldia, tá? Se o Zubeldia não tira alguns jogadores e vai com o time titular e alguém se machuca, eu tenho certeza que vai ter uma meia dúzia aí que vai aparecer. Tá vendo? O Zubeldia não poupou o cara e estressou até o limite pro cara se lesionar de propósito. Tem gente que fala isso. Se ele tira o jogador e poupa, aí ele fala, tá vendo? Olha lá, covarde, coloca outro. Então assim, tem gente que só quer criticar, tem gente que só quer achar defeito, não apresenta solução. E qualquer caminho que seja feito vai achar uma forma de criticar. Essas pessoas a gente tem que desconsiderar. É igual quando você joga... Eu vou usar uma expressão ruim, mas quando você vai tirar lixo da praia e fica boiando, você tem que tirar essas opiniões lixo, né? Você tira aquilo que tá boiando, garrafa PET, plástico, você tira, né? A torcida que acompanha os jogos mesmo, a galera que tá acompanhando, tem críticas ao Zubeldia que são super válidas, são necessárias, leitura de jogo, substituições, algumas coisas que o Zubeldia ainda peca no tempo de alteração, algumas escalações, muitas vezes também, eu acho que ele peca. Ele tá melhorando, mas ele ainda peca um pouco. Agora, não dá para você desconsiderar que num jogo como o de hoje especificamente, tinha muito pouco que se fazer ali no papel do Zubeldia. Então eu acho que criticar algumas coisas ali é ser muito oportunista ou ser muito hater para simplesmente achar defeitos e falar, pô, o São Paulo empatou, é ruim e a culpa é do Zubeldia. É aquela história que eu falo, morre um panda na China, a culpa é do Zubeldia. Choveu no Paraguai contra o Libertad, porra, o Zubeldia também, hein, não falou com o São Pedro. Aí é demais. Aí eu acho que é um exagero. Então, pra quem acha que isso é passar pano, beleza, boa sorte, passa pano aí. Aliás, se você que gosta de falar passar pano, cobrar um valor legal por diário, eu preciso desse serviço na minha casa. Então, mande seu currículo pra gente. JP, vamos falar do jogo? E não dar moral pra quem só quer tumultuar, só quer ser oportunista. Acho que assim, dentro do cenário todo, é um empate legal, empate, assim, importante, não perder pontos. São Paulo poderia ter perdido essa partida, né? E a gente vê aí o Rian confirmando as expectativas de quem queria vê-lo como titular. Ele tendo uma oportunidade e convertendo. Ele tem realmente estrela e números impressionantes, né, JP? Com certeza, Senna. O Rian é um menino diferente, como eu falei até no nosso grupo. Ele é um cara diferente não só dentro de campo. Ele é um jogador de uma estrela diferente, é uma qualidade diferente. Muitos gols que ele vai fazer ainda, né, ou que ele tenha feito, podem até parecer, entre aspas, sorte, mas é a qualidade do jogador de saber estar bem posicionado e também de saber aproveitar as chances que aparecem. Agora, o empate hoje, é claro que se você pegar algumas chances que o time teve ao longo da partida, principalmente no primeiro tempo, dava para ter vencido? Dava. O Luciano teve uma chance logo depois do gol de empate do São Paulo de virar o jogo ainda na primeira etapa. O São Paulo teve sim algumas oportunidades, construiu para isso, é mais time que o Ceará mesmo com os desfalques, tudo bem. Agora, a realidade que a gente viu, principalmente no segundo tempo, é de um time que estava remendado, de um time que não tinha tantas opções no banco. Você fala, pô, dava para ter colocado o Luca. O menino nunca jogou no profissional. Se ele entra errando tudo, que é natural porque ele não tá no profissional ainda, bem adaptado,
todo mundo ia estar cornetando. Pô, mas o Zubeldia vai queimar o moleque. Tinha gente aqui no chat que eu vi, poucos, mas tinha gente aqui no chat falando, pô, pediram o Rian também, não fez porra nenhuma. Então, tá vendo? Então, assim, cara, é muito difícil, não dá pra cair muito nessa pilha. É lógico que eu, por exemplo, teria tirado o Luciano um pouco antes, teria tirado o Igor Vinícius. Na verdade, eu nem teria entrado com o Igor Vinícius no jogo, mas já que colocou, deveria ter tirado sim no intervalo, tudo bem. Mas a grande questão é o São Paulo tá desgastado, o São Paulo tá desfalcado, então tendo todo esse cenário, todo esse contexto, porque o jogo também é feito do contexto que ele tá inserido. Nesse contexto, o empate pro São Paulo não foi um resultado ruim, muito longe disso. Ele não é mil maravilhas, até porque é o quinto empate do São Paulo em 6 jogos no Campeonato Brasileiro, mas no jogo de hoje, no contexto de hoje, sair do Castelão, sair de Fortaleza com um ponto era um cenário muito aceitável, principalmente para um time que poupa muitos jogadores. Exato. E antes até de passar pro Léo que tá aqui com a gente já pra gente falar do pós-jogo, né? Vale uma informação que pouca gente ou omite, algumas pessoas omitem ou esquecem, né, de forma opcional, mas o Ferreirinha pediu pra sair. Não foi uma escolha do técnico. O Ferreirinha pediu pra sair. Então, no momento que ele pede pra sair, a gente estava falando no intervalo, a escolha natural era ele colocar o Cedric no lugar do Igor Vinícius, porque o Igor Vinícius estava errando tudo, estava muito mal, o gol sai nas costas do Igor Vinícius. Aí, imagino eu que ele possa ter até pensado nisso, falar, pô, vou tirar o cara, que o cara tá mal na marcação, no apoio, tá errando tudo, eu vou tirar ele. Aí o Ferreirinha chega pra você e fala assim, tô mal, tô sentindo aqui, eu preciso sair. A opção dele foi fazer o que ele fez. Ele inverte o lado do Lucas Ferreira, ele joga o Cedric para fazer a ponta direita que já fez em outras partidas, mantém o Igor ali menos exposto, porque ele tem um outro lateral para cobrir, e ele tira o Ferreirinha que pediu para sair, vale deixar claro, pediu para sair, né? E aí naquele momento, ele faz uma alteração diferente do que era o esperado, que era o lateral pelo lateral. Então, eu acho que dentro de todos esses problemas, de todos esses cenários, lesões, contusões, você tem que poupar, você tem que ver se o cara não vai se desgastar, se o cara não vai lesionar. Não é simplesmente aqui a gente de fora ficar falando aqui, não, ele devia ter feito isso. Sim, a gente pode achar, mas ir lá na conversa, no banco, ir lá no vestiário, o cara vira pra você e fala, mano, eu preciso sair que eu tô sentindo a coxa, eu vou estourar. Você vai arriscar? Vai deixar o cara para ele lesionar e você perder ele por vários jogos? E aí, Léo, aproveitando que você tá aí, boa noite já te chamando pra resenha aqui também, eu vou te falar porque assim, claro, pro tamanho do São Paulo Futebol Clube, empatar com o Ceará, com todo respeito ao Ceará, é claro que é pequeno. Mas isso aí é a mesma coisa que falar assim, o São Paulo tem que ganhar o Brasileirão invicto porque o São Paulo é tricampeão no mundo. Amigo, a realidade é outra. É outro cenário. O São Paulo está sem vários titulares, com vários machucados. Tem um jogo importante terça-feira pela Copa do Brasil. Tem que poupar jogadores que estão no extremo da parte física. E você, por trabalhar em clube, você já vivenciou isso muitas vezes. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso aqui com a gente no nosso pós-jogo. Boa noite, Léo. Primeiramente, boa noite, Ricardo Senna, boa noite, JP, mais uma bela transmissão de vocês, estava acompanhando aqui, JP que tem uma conexão incrível com o senhor Jean Francisco, né? Acho que os dois têm estrela, quando tá o JP narrando no AT, vai ter gol do Jean Francisco, então legal demais, mais uma narração aí do gol do JP, parabéns pelo trabalho. Senna, é aquela coisa, sabe quando todo mundo já passou por isso em algum momento? Você tá no shopping com a sua mãe, você é pequeno, e aí você fala, mãe, eu quero isso aqui na loja. Aí a sua mãe chega e fala assim pra você, olha, filho, na volta a gente compra. Então é isso que o São Paulo falou pro Brasileirão. Infelizmente, não tem como o São Paulo disputar esse Campeonato Brasileiro. E acho que ficou claro na própria escalação do Zubeldia hoje, né? Ele tá priorizando as Copas. É natural que ele priorize as Copas, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. É um campeonato muito difícil, talvez um dos mais difíceis do mundo, tá? Em termos de competitividade. São times nivelados, são 10 times nivelados brigando por esse título. E o São Paulo não tem elenco, né? Tanto não tem elenco para brigar, que a gente nem começou a temporada e o São Paulo tá sem 6 jogadores importantíssimos, né? Então, assim, isso mostra que o elenco do São Paulo tá nessa urucubaca de lesões. O que, por um lado, acaba abrindo espaço para os meninos. Então,
desculpa quem tá falando do Zubeldia e desculpa quem acha que a gente vai criticar o Zubeldia a todo custo. O Zubeldia hoje fez o que tinha que fazer. Eu só acho que na movimentação dele, mas é uma questão de gosto, não tem nada a ver com se ele errou, se ele não errou. Eu talvez não colocaria o Luciano de 10, testaria uma outra possibilidade, mas também quem testar nessa posição, né? E nas movimentações do jogo, né, como ele colocou o Cedric, eu talvez puxaria o Luciano para fazer um segundo atacante ali e colocaria outro jogador, tiraria o Luciano de camisa 10 ali, né, nesse setor. Mas de resto, não teve o que fazer, a leitura de jogo dele foi perfeita. Mais uma partida pavorosa do seu Igor Vinícius, né? Desculpa aqui, 6 anos de Igor Vinícius no São Paulo, vai completar no fim desse ano, e até o momento ele não demonstrou, aí, na minha opinião, que ele tem condições de jogar, né, com a camisa do São Paulo, Senna. E aí me vem uma questão na cabeça, já que o Zubeldia está preparando esses meninos, né, tá subindo, foi o caso do Alves, que não pôde estar hoje, né, que acho que ele estava suspenso. Lucas Ferreira é um absurdo. O próprio Rian Francisco tem uma estrela, e eu sempre disse aqui que ele é um menino que tem uma estrela, assim, uma personalidade que ele não sente jogo, ele fede a gol. Eu colocaria o Mike. Eu lembro que o Palmeiras, em 2022, tinha na lateral esquerda Piquerez e Jorge, e o Jorge foi muito mal. E aí o Abel fala, cara, não tem o que fazer, eu preciso puxar o menino da base, e ele puxa o Vanderlan. E aí acho que talvez o Zuba pode olhar mais para esse Mike. Eu não sei se o Mike tá lesionado, aí é uma informação que eu não tenho, mas dá mais oportunidade para o Mike, até porque o São Paulo não vai renovar com o Igor Vinícius, né? Que para mim foi o ponto principal desse jogo, né? O gol sai na parte dele, tá dormindo ali, fica olhando a bola, mas enfim, sendo mais resumidamente aqui falando sobre o jogo, eu achei que o São Paulo fez o que tinha que fazer, precisa poupar mesmo, não tem o que fazer. O empate fora de casa, se você analisar, é bom. Ruim foi o empate contra, na minha opinião, Cruzeiro e Sport. Isso que acaba atrapalhando um pouco essa sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas tá ótimo. E lembrando que, apesar de ser o Ceará, é um time que se reforçou da Série B, não é o time da Série B que disputou em 2024. E o São Paulo foi o primeiro visitante que não perdeu, tá? Do Ceará. Então o Ceará vinha numa sequência embalada. Então é o jogo que é aquela questão, Senna, se você não tem como, você precisa pelo menos arrancar, para mim, pontos corridos é assim, não tem como vencer, então arranca o empate fora de casa. E foi isso que o São Paulo fez. Exato. Ó, eu vou deixar muito claro, quem quiser fazer um recorte, agora é o momento. Ó, são 8h48. A gente vai falar de coisas boas que aconteceram no jogo e críticas, coisas ruins, para deixar bem claro pra galera falar assim, não, mas você não falou isso. A gente vai falar do lado ruim e do lado bom. O que funcionou, o que não funcionou. Como em todas as lives a gente fala. Todas as vezes a gente fala. Pontos negativos do Zubeldia e pontos positivos do Zubeldia. Pontos positivos do elenco, pontos negativos do elenco. Pontos negativos da diretoria, pontos positivos da diretoria. Tá claro? Acho que tá claro, né? Então, vamos falar, tá bom? Mas eu acho o seguinte, do lado do Zubeldia, o que eu acho que tá errado? Ele tem que urgentemente pensar em uma peça de reposição para lateral direita, eu acho. Não dá para depender do Igor Vinícius. Ele tá fora de ritmo, é isso, aquilo, mas não dá. A gente viu claramente que o primeiro lance do jogo, com 3 minutos, é uma bola nas costas do Igor Vinícius, ele vai mal. O jogo todo ele vai mal. Ele erra absolutamente tudo, né? Tem um lance que ele vai bem, que ele vai num contra-ataque lá, ele dá um carrinho e tira uma bola, mas na jogada anterior ele faz falta e toma um amarelo. Então até quando ele acertou, ele errou hoje. Então infelizmente assim, a gente não pode contar mais com ele. Que eu acho, tá? Na minha visão, tá? E aí eu acho que o São Paulo também já tá vendo isso, porque o São Paulo não procurou o Igor para renovação de contrato, até agora. Acho que não vai renovar. Beleza. Esse é um ponto. Então o Zubeldia, eu acho que ele precisa ter ali um trabalho com a comissão técnica, sei lá, com o Alan Barcelos, com a diretoria fazendo esse meio de campo, mas pegar, porque você tem 2 jogadores na base, laterais direitos, que tem são bem promissores. É o Mike e o Igor Felisberto, 2 laterais direitos formados em casa, que de repente possam ser jogadores a serem trabalhados nesse segundo semestre, para quando não tiver o Igor Vinícius, um deles subir e assumir essa lateral direita como reserva.
tá? Que é a tentativa que foi feita no passado com o Patrick e o Wellington, que não deu certo, né? Mas beleza. Se amanhã o Cedric não jogar, a gente vai ter que ter o Igor Vinícius de novo. E se não tiver o Igor Vinícius, vai ter que ser o Ferrarese improvisado de novo, que não é uma boa. Você tira o Ferrarese da zaga para jogar de lateral direito. Então acho que esse é um ponto que o Zubeldia tem que trabalhar urgente. Outro ponto é que a gente não sabe como é que o Pablo Maia vai voltar. E nem quando e se o Luiz Gustavo vão voltar. Então ele tem 3 nomes para trabalhar ali. O Hugo, da Copinha, que vai demorar para voltar, que era a grande aposta do Zubeldia para trabalhar no profissional. Então hoje é carta fora do baralho nesse momento. Tem o Negrutti, que todo mundo quer ver, mas ao mesmo tempo a gente sabe que... aí uma opção minha, um comentário meu. Na Copinha, antes do São Paulo ganhar, no ano passado, o Negrutti não foi tão bem na Copinha. Quem foi destaque foi o Ibali, que até foi emprestado para a Inter de Limeira. Então, talvez nos treinos o Negrutti ainda não esteja pronto, não tenha convencido. Então, eu acho que... E aí tem o Luan, que está voltando a ser reintegrado, pode ser que ganhe oportunidades. Eu acho que o Zubeldia ele precisa trabalhar urgente também, assim como eu falei da lateral direita, alguém para esse primeiro volante. Porque o Marcos Antônio não é um bom marcador, o Bobadilla idem, não é um bom marcador, e o Alisson não é a especialidade dele, mas ele está se desdobrando ali, por isso que o Alisson caiu de rendimento, ele está tendo que fazer uma função que não é dele, né? Mas na necessidade, porque a gente não tem ninguém. Então eu acho que isso o Zubeldia precisa acertar o quanto antes. E aí ele não pode ficar com teimosia. Ele não pode ficar de birra. Ele tem que resolver isso o quanto antes, né? Aí, continuando falando da parte ruim do Zubeldia, desculpa me estender, mas só para deixar claro que tem gente que fala que a gente não tá falando mal, ou não tem crítica. No meio de campo, hoje, no jogo contra o Ceará, eu concordo que ele não tinha o que fazer. Ele teve que escalar o Luciano ali, onde nenhum São Paulino vivo quer ver o Luciano jogando. Eu acho que nem a mãe do Luciano quer ver ele jogando no meio. Nem talvez o Luciano queira jogar mais no meio, porque ele sabe que todo mundo vai detonar ele. Mas não tinha o que fazer hoje. O Matheus Alves estava suspenso, não tem Oscar, não tem Lucas. O Rodriguinho é o que a gente viu, ele não convence, né? Não vai. Então, assim, eu acho que o Rodriguinho é um cara que ele pode até vir a ser um cara para assumir essa função, mas hoje ele não é. Então não tem o que escolher, não tem o que fazer. Aí ele teve que apelar pro Luciano, que faz mais uma partida ruim. Então por isso que eu tô falando, diante de tudo isso que aconteceu, esse empate foi bom. Claro que o São Paulo ele precisa de muito mais que isso, mas dentro disso foi o que era possível fazer. E aí falando da parte boa rapidinho também, para não alongar muito, para passar para você, Léo, e pro JP, é porque é o seguinte... dentro de tudo isso, ele conseguiu fazer uma escalação que todo mundo elogiou aqui no pré-jogo. Não teve uma pessoa aqui que falou que estava ruim. Mas aí quando tá o empate no fim, frustrante para alguns, o técnico é ruim, o técnico é burro, o técnico escalou mal. Ninguém falou que era ruim antes. Aí é ser oportunista, na minha visão. É ser engenheiro de obra pronta no fim, né? Porque antes ninguém falou nada. Então eu acho que dentro do que tinha possível... ele escalou bem. Ele tinha que poupar o Cedric, ele poupou o Alan Franco, porque se ele fica sem o Arboleda e o Alan Franco, começa a desandar pra gente. Aí ele poupa outros jogadores ali, tenta, vê que não dá, coloca de volta. Então era o que tinha que fazer. Ele poupou o Alisson no fim também, né, que ele fez certo. Então eu acho que hoje não dá. Eu acho que hoje não cabem críticas ao Zubeldia, ao meu ver. Para quem tiver só na birra, putz, vai ficar nisso. E aí, Léo, sem querer alongar muito, mas a gente... Fala, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí uma análise que foi feita aí falando a respeito de alguns jogadores, né, do São Paulo, né? Foi destacada aí a atuação dos meninos da base, que não tem o que falar a respeito. Tem jogado muito. O Ian Francisco hoje entrou na partida, né, já como titular, e fez do que se esperava dele, né? Acabou marcando o gol de empate do São Paulo, né? São Paulo saiu perdendo e ele conseguiu empatar a partida. Um garoto que tem um futuro enorme pela frente, que joga muito, né? Tem personalidade, né? Então
acredito que ele vai ajudar muito o São Paulo ainda, né? Lucas Ferreira também não tenho o que falar. Nas últimas partidas é o destaque do São Paulo, a válvula de escape do São Paulo. Todo contra-ataque é ele que tem puxado, né? Então isso tem ajudado bastante o São Paulo. Foi falado a respeito também do Zubeldia, né? Que na minha opinião também não errou a partida de hoje. Ele jogou com as peças que ele tinha, né? Não tem como forçar os jogadores no limite, né? Até porque nós já temos algumas peças de fora, peças importantíssimas, né? Como o Lucas, o Oscar, né? Então não tem como ficar forçando muito, né? Então hoje nós vimos aí o Igor Vinícius, né? Vimos mais uma vez o Luciano no meio de campo. Como foi falado aí também, eu acredito que nenhum torcedor do São Paulo quer ver Luciano de camisa 10 jogando no meio de campo. Não sei nem se o próprio Luciano ele quer estar jogando ali naquela função. Ele ali não tem rendido. O São Paulo tem uma dificuldade muito grande de criar pelo meio, justamente por causa disso, né? O Luciano ele não tem, na minha visão, ele não tem características de um meia, né? Pegar a bola, conduzir, quebrar a linha de marcação, né? Então, eu acho que isso tem dificultado bastante e ele tem atuado, né? Não muito bem, justamente por causa disso, né? Então, é como se ele estivesse sendo um pouco queimado ali naquela posição, né? Foi falado também a respeito do Igor Vinícius, né? Que não vive uma boa fase já há um tempinho, porém, na minha opinião, né? Ele não é um mau jogador, né? Acho que fica evidente para todos que assistem, que acompanham um pouco, né, dos jogos do São Paulo, quando ele está atuando, que a característica dele principal é ir ao ataque, né? Ele se destaca muito ofensivamente, né? Muito mais ofensivamente do que na defesa, defendendo, né? Mas hoje ele não foi bem. O resultado disso foi o primeiro gol, ele tomou uma bola nas costas, né? Então isso ficou claro e evidente, né? Então essa foi a análise do vídeo de hoje, pessoal. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Deixar o seu like, ativar o sino e comentar também, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião, né? Qual seria a melhor opção para essa lateral direita, né? De vez em quando o Zubeldia improvisa o Ferrarese ali, né? Que na minha visão joga muito bem ali, porém não tem como ficar tirando ele da zaga para ficar improvisando ali na lateral, né? Então deixa aí no comentário qual seria na sua opinião o melhor jogador para estar atuando ali na lateral direita e no meio de campo também, né? No lugar do Luciano. Deixa aí o seu comentário, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.